Aqui é o professor Willer Ribeiro com a aula de Geografia para o terceiro ano do ensino médio. Quero convidar vocês a estudarem comigo o capítulo 4 do livro de Geografia, que inicia na página 540. O tema da nossa aula de hoje é Brasil, estrutura geológica e o relevo. Qual é a estrutura que está por trás da superfície terrestre do território brasileiro? O que é que isso importa? Qual a relação cotidiana com a minha vida, com a sua vida? Qual o papel que a estrutura do relevo ele exerce? Então, lembrando que relevo é todas as formas de como o espaço geográfico, a superfície terrestre se apresenta. Ou seja, todo o espaço que nós ocupamos, desenvolvemos nossas atividades, é o relevo. Ok? E hoje nós vamos estudar, além dessa estrutura que compõe esse relevo brasileiro, vamos analisar rapidamente as várias formas como ele se apresenta. Ou seja, quais são as características desse relevo brasileiro. Então, vem para cá comigo, vamos analisar essa imagem aqui, que é uma imagem que afirma muito mais do que a gente pode ver. Ela sintetiza a nossa aula de hoje. Então, a área que estuda o relevo e sua estrutura é a geologia. Estuda a formação do território, a formação do espaço geográfico. Então, para entender essa aula, a gente vai pegar o princípio básico, que é espaço geográfico. O que é o espaço geográfico? O conceito básico do espaço geográfico é a relação do ser humano com o meio ambiente e vice-versa. Ou seja, é nesse espaço geográfico que o ser humano, através da relação com a natureza, desenvolve as suas atividades. E esse espaço geográfico que o ser humano atua é justamente essa superfície terrestre, que é onde está o relevo nas suas várias formas. Então eu quero que vocês analisem aqui para a gente entender. Nessa imagem aqui, o que é que seria a estrutura geológica desse relevo? Então, se vocês analisarem, na parte superficial, que é a parte de cima, que é onde os seres humanos atuam, você tem algumas formações, desde montanhas, áreas mais altas, áreas medianas, áreas mais baixas e provavelmente áreas abaixo do nível do mar. Então, essas aqui são as formas como o relevo ele pode estar se apresentando e a gente vai conhecer há pouco. A estrutura do relevo é aquilo, a estrutura, como a gente fala, é aquilo que suporta o que está em cima. Então, se nós habitamos na superfície, significa que esse relevo é o que está por baixo, ou seja, são as camadas mais baixas desse relevo. E aí você deve estar me perguntando, poxa, William, para que conhecer essa estrutura de relevo? Então, eu lhe convido, a gente vai ver aqui agora a importância da estrutura do relevo. Compreender essa estrutura do relevo, ela possibilita um melhor desenvolvimento de nossas vidas. Como, por exemplo, o que está debaixo desse relevo, normalmente ele é utilizado para a exploração econômica, para o desenvolvimento econômico. Então, só para te dar uma dica, a alvenaria que você utiliza em casa, piso, o grafite que você escreve, o metal que você utiliza nas facas, em vários objetos, cadeira, o piso, o talco, a estrutura metálica das casas, a alvenaria para a construção das casas, para a construção civil, tudo isso sai de parte dessa estrutura do relevo, ou seja, sai de baixo do relevo. Então você está vivenciando isso o tempo todo. Tem um museu aqui na Bahia, aqui em Salvador, que é o Museu Geológico da Bahia. E você fica impressionado quando você chega lá e vai conhecer as rochas e minerais. E você passa a ter essa percepção do quanto essas rochas e minerais estão inseridos no seu dia a dia. Por exemplo, quando você utiliza também, posso aqui dar um outro exemplo, você para sair com um automóvel, você utiliza combustíveis fósseis, como por exemplo, o derivado do petróleo, a gasolina, o óleo diesel, o próprio álcool, o álcool nem tanto, mas a gasolina que você utiliza, por exemplo, nos automóveis, vem debaixo dessa estrutura que nós estamos, possibilita o quê? Tanto como fonte de energia para os automóveis, como no geral, para várias outras coisas. Então veja que se as sociedades, a ciência, não conhecer a estrutura que está ocupando, até mesmo para promover esse desenvolvimento, veja essa influência que é exercida. Por exemplo, eu vou lhe afirmar, fazer um comparativo aqui. Diferente do Japão,
o Brasil está dentro de uma estrutura geológica que não apresenta abalos sísmicos, ou seja, não está em cima de placas, diretamente em cima das placas tectônicas. Então, quase que a gente não tem abalos, ou quando tem, não é perceptível. Então, isso influencia em que também esse autoconhecimento? Em você fazer as próprias construções, as formas de habitações. No Japão, parte do Japão está em cima dessas placas tectônicas, eles já vão fazer uma construção voltada para se adaptar com esses fenômenos naturais. Então veja, o conceito de espaço geográfico todo tempo todo aplicado. E aí você passa a compreender agora como essa estrutura geológica, que é o que está debaixo da crosta terrestre, ela está diretamente influenciada o tempo todo em nossa vida. Então a importância da geologia nesse estudo, para primeiro conhecer e ao mesmo tempo possibilitar um conhecimento para nos desenvolvermos. Então, a parte de cima que a gente vê aqui é a parte do relevo. E esse relevo eu vou mostrar aqui agora, ele pode ser apresentado de várias formas. Você tem aí as chamadas planícies, são as partes mais baixas, né? Planalto, as partes medianas, as depressões, aqui você tem os picos mais altos, as montanhas. Bom, professor, eu não vou trabalhar na área de geologia, mas você pode atuar em alguma área, você pode fazer alguma construção, e você vê que hoje um dos grandes problemas na época de chuva são, muitas vezes, os desabamentos nas favelas, nas periferias, por causa das construções irregulares. Ou seja, nós temos uma configuração, né, de relevo, uma fisionomia de relevo dentro da cidade de Salvador, com planaltos, né, planícies e planaltos. Então você tem partes altas, partes baixas. Quando você anda no pistão, você justamente consegue visualizar aquilo. Você tem uma parte plana embaixo e ao redor você tem prédios construídos em planaltos, né? Ou seja, em partes altas. Claro que ali tem toda uma tecnologia para construir aqueles condomínios, mas na maior parte de Salvador, quando você circula por Salvador, você vê os morros. Então, a partir daí você consegue enxergar. Por exemplo, uma das políticas públicas do governo, da prefeitura hoje, é fazer as encostas. Porque nessas áreas em que a população ocupou, porque foram as únicas áreas que sobraram para moradia, e essas moradias foram feitas de formas irregulares, corre o risco de desabamento. Então veja, conhecer o relevo, essa estrutura do relevo, essas formas do relevo, possibilitam um melhor desenvolvimento social, econômico e político. Então daí você tem, até mesmo na construção dessas vias, dessas malhas rodoviárias, nos túneis que são construídos para essa locomoção. Então, no Brasil, as formas de relevo mais presentes é o planalto, planície e depressões. Ok? A grande questão é, quando é que essa estrutura, essa forma de relevo, ela foi formada aqui no nosso país, especificamente do Brasil? A formação do relevo brasileiro é uma formação antiga, chama-se de eras geológicas bem antiga. Então, segundo essa ciência que estuda, vai afirmar que a formação da estrutura do nosso relevo foi na época da formação do mundo, em que o planeta estava se formando, ou seja, né, que esse espaço geográfico do planeta estava se formando. Então, por ser muito antiga, a consequência vai ser de quê? Vai predominar em nosso país justamente o quê? Planícies, planaltos e depressões. A gente não vai ter muitos picos de montanha. Por quê? Pelo fato de ser muito antigo, nós vamos ter os chamados agentes externos. O vento, a água, a temperatura, através do intemperismo químico ou físico, vai fazer os desgastes desse parte do relevo. E isso vai fazer com que a gente não tenha partes altas e se conserve dessa maneira. Então, por isso que a nossa configuração, segundo a ciência, né, esses modelados, se torna dessa maneira. Então, vamos ver aqui duas características marcantes, né, dessa estrutura. Pela sua antiguidade, os agentes internos atuaram, né? Quem são os agentes internos? São os abalos sísmicos, os terremotos, os maremotos, os vulcões. Então, por exemplo, nós somos formados por rochas cristalinas magmáticas e metamórficas, ou seja, as que são expelidas de vulcões e as que são formadas embaixo do espaço do relevo. Então, são rochas bastante firmes. E, decorrente disso e da ação dos agentes externos, a gente vai ter o quê? O resultado vai ser baixas altitudes.
decorrente desse desgaste ao longo do tempo. Vou mostrar aqui, ó, o Brasil, como eu afirmei antes, como ele não está em cima de placas tectônicas, o Brasil está localizado, o território brasileiro ele está localizado no centro, né, dessas placas. Então não corre o risco de, quando houver um choque entre essas placas tectônicas, por exemplo, deixa eu ver se eu acho essa imagem aqui. Então, aqui você tem duas placas tectônicas, conforme elas se chocam, há uma modificação dessa estrutura do relevo, ou seja, na parte superficial. Então aqui, ó, uma placa marrom, uma marrom clara, elas se chocam. E aí você tem uma elevação, essa deformação do relevo. No caso do Brasil, isso foi muito antigo. E o que é que hoje, como nós não estamos em cima especificamente dessa placa tectônica, a gente não tem constantes transformações desse relevo por esses agentes internos. Então, o Brasil ele tem uma estabilidade em relação a essa questão de terremotos, né, de abalos sísmicos. Estabilidade, relativo, não quer dizer que aqui não tem abalos sísmicos. Ou seja, os terremotos eles acontecem nas bordas do território, ou seja, onde estão as placas tectônicas. Como nós estamos no centro, no meio, nós não sentimos tanto. Então, daí a gente não acontece aqui no Brasil o que acontece no Japão. Constantemente terremotos, maremotos, ou até mesmo em outros países aqui da América, como aconteceu no Haiti há alguns anos atrás. O Haiti foi todo destruído, El Salvador também, no Chile também, chega ao ponto de destruir cidades, derrubar alguns imóveis. O que é que a gente pode trazer aqui mais? Certo. Ação externa. Então aqui, alguns agentes externos, por exemplo, a água, você pode ver aqui os rios. Outro agente modificador são as águas, quando você observa as cataratas, é um agente externo, temperatura, modificador do relevo. Aqui o mar, ao bater no paredão, você tem esse agente transformador externo do relevo. Aqui a gente pode ver algumas imagens também, retrata um pouco disso. Nesse espaço aqui a gente tem o mar, você tem a ação dos ventos, você pode ter uma queimada e lógico, ou seja, você tem ação natural e ação cultural. O ser humano também faz parte desse processo de destruição. E essa destruição muitas vezes é consequência da necessidade do desenvolvimento desse ser humano. Porque o ser humano ele ocupa esse espaço geográfico e ele vai ser também responsável por essa modificação do espaço. Então, por exemplo, a gente tem algumas vias como a 29 de março, a gente está tendo construções que vai ligar agora a BR no subúrbio de Salvador. Então você tem túneis em Salvador, quem vai em Nazaré pegar o metrô, você desce com o subsolo. Então o tempo todo a necessidade de promover o seu desenvolvimento, o ser humano ele age modificando esses espaços, ou seja, modificando esse relevo. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa mais que a gente possa trazer aqui para vocês. Algumas imagens que chamam a atenção rapidamente. Não, a gente vai parar aqui. Eu vou convidar vocês a vir aqui para o quadro. Pronto! Eu vinha falando com vocês em relação à estrutura do relevo. Então, olha aqui essas imagens aqui são duas plataformas de captação de petróleo. Para vocês terem uma ideia, essa parte azul é o mar, a superfície do mar. Aqui, essa parte azul mais clara já é o oceano em sua profundidade. E aqui, eu não sei se dá para enxergar, dentro da plataforma, você tem uma sonda gigantesca que vai além da profundidade do mar. Aqui é a chamada camada de sal, aonde nós extraímos o nosso petróleo, ou seja, o chamado pré-sal. Então, veja aí, a importância de conhecer essa estrutura geológica com a qual o Brasil está inserido, possibilitou o Brasil ser o 10º produtor de petróleo do mundo e também 28º produtor de gás natural do mundo. Então veja que estudar a estrutura geológica ela está presente no nosso cotidiano. Vem para cá que eu quero dar as características agora dessa estrutura. E aí é possível aproximar mais produção. Então eu tenho aqui a estrutura geológica do Brasil, ele praticamente são duas. São formadas por escudos cristalinos ou cratônicos ou crátons. Quais são as características básicas?
Essas formações são antigas, tá aí dica para o vestibular. Essas formações, como a gente afirmou, são antigas porque são de eras, sendo uma era geológica muito antiga, né? Era geológica. Formadas por rochas magmáticas e metamórficas, que foram formadas na parte interna, né, dessa estrutura. A era pré-cambriana, possibilidade de recursos minerais, ou seja, todo território que tem essa característica de escudo cristalino tem a grande possibilidade de você ter recursos minerais, sejam eles metais e não metais. Metais, como eu falei, o ferro, o chumbo, o cobre, o níquel, fontes de energia, né, como o próprio carvão mineral, o urânio. Não metais, você vão ter aí o quartzo, o grafite, né? Todo tipo de porcelanato que você utiliza hoje é originado desses recursos minerais. A prova disso, desse conhecimento, a importância desse conhecimento, eu trago aqui, a Vale do Rio Doce, que é a principal mineradora que atua no Brasil. E um dos objetivos dessa Vale é transformar esses recursos minerais em matérias-primas para produzir riqueza na economia. Então, um exemplo, a gente teve aí em 2019, em janeiro, se eu não me engano, de 2019, em Brumadinho, onde aquela barragem, que era de detritos de minérios, rompeu, e é uma das consequências dessa exploração desses recursos. No início do ano, ou foi no final do ano passado, nós tivemos também em nossas praias, né, nos oceanos e mares, manchas de petróleo, e muitas vezes é consequência dessa exploração econômica que o ser humano faz. Então, tem um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo é essa acumulação, a geração de capital para o país, de emprego e renda. O ponto negativo é o danos ao meio ambiente e também no social, como nós evidenciamos nas nossas praias, como os próprios elementos da natureza sofreram essas ações. Aqui em Salvador, na Bahia, a gente tem a Secretaria de Indústria e Comércio e Mineração da Bahia, que tem como objetivo estudar a estrutura do relevo baiano e promover o desenvolvimento econômico. Então, daí você vê o papel, a importância de conhecer essa estrutura. A outra característica, o outro tipo de estrutura geológica que nós temos aqui no Brasil são as bacias sedimentares. As bacias sedimentares, os territórios, exemplo do Brasil, que possuem essa estrutura, é rico em petróleo. Foi como a gente viu aqui naquela imagem ali de extração de petróleo. Então, o fato de estar em cima dessa estrutura possibilitou o Brasil em 2018 ser o 10º produtor de petróleo no mundo, com mais de 2,7 milhões de bois. Bois é o tipo de contagem do petróleo. E a produção de gás natural. O gás de cozinha que você utiliza, por exemplo, é feito dessa estrutura, desse tipo de estrutura geológica que você tem, que é a sedimentar, e os metais e não metais que você utiliza, e alguns recursos de fonte de energia, é utilizado desse tipo de estrutura geológica. Ou seja, a influência é total em nossa vida e no nosso cotidiano. Beleza? Eu espero que vocês tenham tido aí uma base, uma auto-reflexão, os conceitos a mais. Vocês vão dar uma pesquisada a mais no livro, existe essa necessidade, e eu peço a vocês que realizem a atividade do capítulo 4, ok? Quem tiver o livro, poste a página da atividade, e quando retornarmos, vamos ver essas reflexões de vocês aí, e esclarecemos mais dúvidas, ok? Até a próxima!